Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne e sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos e hoje estamos chegando ao 36º dia, exatamente. Está bem pertinho de concluirmos os 40 dias de propósito. E o tema de hoje, você foi feito para uma missão. Iniciarei a leitura em Provérbios 11:30, que diz: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. João 17:18. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Atos 20:24. A coisa mais importante é que se cumpra minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. Deus quer que você tenha tanto ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. Seu ministério é o serviço junto aos que creem e sua missão é seu serviço junto aos que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. A missão de uma vida é tanto comum quanto específica. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos. E outra parte é uma tarefa separada exclusivamente para você. Veremos ambas as partes nos próximos capítulos. A palavra missão tem a sua raiz na palavra latina para remeter ou enviar. Ser cristão inclui ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a missão de sua vida sobre a terra. Quando ele estava com seus 12 anos de idade, ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E aos 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele disse: está consumado. Como capa e contracapa de um livro, essas duas declarações emolduram uma vida plena, que foi dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra agora é a nossa missão, pois somos o corpo de Cristo, porque devemos continuar na igreja, que é o seu corpo espiritual, que ele fez em seu corpo físico. O que é que isso significa? Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Deus quer resgatar os seres humanos de Satanás e reconciliá-los consigo, para que possamos cumprir 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, ser parte de sua família, tornar-nos semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Uma vez que pertencemos a Deus, ele nos usará para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz: estamos aqui falando em nome de Cristo. Somos os mensageiros de Deus e espalhamos as boas novas de seu amor e de seus propósitos para o mundo. A importância de sua missão é cumprir aqui na terra o que é essencial para viver, que é viver para a glória de Deus. A Bíblia vai apresentar várias razões pelas quais sua missão é tão importante. A missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Olha o grau de importância. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Jesus não nos chama apenas para vir a Ele,
mas também para ir por Ele. Vir a Ele e ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 formas diferentes, em 5 livros diferentes da Bíblia. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você leve isso a sério. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão na terra, quando, onde e por quê e como. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários ou pessoas específicas. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é compulsória. Desprezá-la seria um ato de desobediência. Você talvez não esteja ciente de que Deus o pôs como responsável pelos incrédulos que vivem à sua volta. A Bíblia diz: você deve adverti-los para que eles possam viver. Se você não falar, não advertir os ímpios e parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu colocarei sobre você a responsabilidade da morte deles. Está escrito na palavra. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas jamais irão conhecer, e sua missão é contar a eles sobre Jesus. Sua missão é também um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma incrível honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si por meio daquilo que Jesus Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem por ele. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Diga aí. Como somos parceiros de Deus na construção do seu reino? Gente, é um privilégio enorme. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz que somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado suas diferenças e entrar no trabalho de Deus e fazer as coisas corretas entre eles. Estamos falando por Cristo agora. Tornem-se amigos de Deus. Deus nos chama para a missão para contar aos outros como obter a vida eterna. E isso é a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa. Se seu vizinho tivesse câncer, tivesse um AIDS, e você soubesse a cura, você seria um criminoso de reter essa informação. Ainda pior seria guardar o segredo sobre o caminho para um perdão, o propósito da vida, a paz, a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhar é o melhor carinho que nós podemos dar por uma pessoa, a melhor demonstração de amor. Um problema dos cristãos que se convertem há muito tempo é terem esquecido como é viver sem Cristo. Devemos nos lembrar que não importa quantas pessoas pareçam estar felizes e bem-sucedidas sem Cristo, elas estão irremediavelmente destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz: Jesus é o único que pode salvar o ser humano e todos precisam de Jesus. O valor de sua missão é eterna. Ela fará diferença no destino eterno das pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização ou objetivo que você possa alcançar durante sua vida na Terra, as consequências de sua missão. Sua missão irão durar para sempre, mas as consequências do seu emprego, não.
Nada que você faça pode ser mais importante do que ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento eterno com Deus. Por isso precisamos ser diligentes com a nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues por aqueles que nos enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo, então não perca mais um dia. Inicie agora sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas só teremos o período de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha de desistir de seu trabalho para se tornar um evangelista em tempo integral. Deus deseja que você partilhe as boas novas no lugar que você está. Estudante, mãe de casa, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente, qualquer que seja a sua atividade, você deve buscar as pessoas que Deus coloca no seu caminho e partilhar o Evangelho. Sua missão traz o significado à sua vida. William James disse: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o resto acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos, vidas empenhadas na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério, no cumprimento de nossa missão na terra. Os resultados dessas atividades irão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe deu na terra, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem nenhum valor, a menos que eu use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Obra de contar aos outros as boas novas sobre as maravilhas da bondade e sobre o amor de Deus. Existem pessoas nesse planeta que somente você vai poder alcançar em virtude de onde você vive e no que Deus fez com que você se tornasse. Se ao menos uma pessoa for para o céu por causa de você, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal, e ore. Deus, quem você pôs na minha vida para que eu contasse a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para finalizar da história está relacionado à conclusão de nossa incumbência. Hoje em dia, há um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Logo antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta. A resposta foi bastante reveladora. Não disse: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, Jesus rapidamente mudou a conversa para evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em consequência, ele disse: os detalhes da minha volta não são da conta de vocês. O que é da conta de vocês é a missão que foi dada a vocês. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, porque Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como Jesus afirmou, não saber nem o dia e a hora, por que você vai tentar calculá-lo? O que sabemos com certeza é isso: Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a palavra tenham ouvido. Jesus disse: as boas novas do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e em todas as nações. Depois virá o fim. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão e não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás nos prefere fazendo qualquer coisa, exceto compartilhando a fé. Ele nos deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém para o céu consigo.
Mas no instante em que você começar a levar sua missão a sério, fique certo de que o diabo irá lançar todo tipo de distração contra você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não será apto para o reino de Deus. Quanto custará você cumprir sua missão? Cumprir sua missão irá exigir de você que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumular com todas as outras coisas que você gostaria de fazer. Você deve dizer, tal qual disse Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta seus privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas, como Deus, abençoe o que eu quero. Ao invés disso, ore, Deus, ajude-me a fazer o que estás abençoando. Entregue a Deus uma folha em branco com o seu nome assinado embaixo e peça para Ele preencher. A Bíblia diz, antes entregue-se inteiramente a Deus todo o corpo, pois que vocês voltam da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus usado para seus bons propósitos. Compreenda-se dentro desse propósito, dessa missão, e comprometa-se em realizar a sua missão. Aconteça o que acontecer, você irá experimentar a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. Não há quase nada que Deus não faça pelo homem ou por uma mulher que se compromete em servir no reino de Deus. Jesus prometeu, Deus lhes dará tudo o que precisarem no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas de uma zona rural. Ele era um simples pregador, mas era um homem com uma missão. Sua atividade favorita era levar equipes de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, papai ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha acordado em estado de semiconsciência. Quase 24 horas por dia, quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia seus projetos de construção, um após o outro. Certo dia, já próximo ao fim, enquanto minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, papai ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Logicamente, ele estava muito fraco e minha esposa insistiu que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em tentar sair da cama, então minha esposa acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? E ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Ele começou a repetir essa frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a mesma frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei próximo à sua cama, com as lágrimas escorrendo, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, papai estendeu o braço, pôs sua frágil mão sobre a minha cabeça e disse, como se eu estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Muito forte, irmãos. Pretendo que esse seja o lema da minha vida para o resto e todo sempre. E também convido você a considerar esse o objetivo da sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais Deus se importa. E o que mais se importa para Ele é a redenção das pessoas que Ele fez. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz é uma prova disso.
Oro para que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus. E dessa maneira, que no dia em que você estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Que lindo! Hoje é o 36º dia pensando sobre o meu propósito. O tema para a reflexão: fui feito para uma missão. Um versículo para memorizar, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que impede de contar aos outros as boas novas? Forte, irmãos. Quero orar por você. Vamos encerrar dizendo: dá-me uma vida para ti, Jesus. Dá-me uma vida para ti, Jesus. Senhor, nós fomos feitos para uma missão. E a missão foi feita para nós. Cada um aqui, Senhor, tem um ministério, que é o ministério da reconciliação. Antes de ter um ministério físico em uma igreja, o ministério é espiritual, Pai. Na família que nós fomos plantados, no trabalho, na profissão que nós temos, na vizinhança, no lugar onde nós moramos. A missão de revelar a Cristo. E que importância, que atribuição o Senhor nos deu de sermos, Senhor, o teu representante aqui na terra. Vir a ti e ir por ti. Grande é a missão. Nós nos sentimos privilegiados. Senhor, que os nossos olhos se abram para compreendermos a coisa mais importante que o Senhor revelou aos homens. Jesus Cristo, teu Filho, aquele que é a salvação, aquele que é a vida eterna. Senhor, que nós venhamos em teu nome a trazer significado para as nossas vidas através dessa missão, desse entendimento, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, que nós venhamos a entender, a compreender o custo de cumprir essa missão, Senhor. Focar nas coisas do alto, mesmo diante de qualquer desafio, não importa qual seja, que nós venhamos a dizer, como Pai do teu Filho que escreveu este livro: queremos mais um para Jesus. Queremos mais um para Jesus. Obrigada, Jesus, por esse entendimento e por esse privilégio tão honroso. Queremos mais um para o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Continue conosco, hoje e sempre. Amém, amém e amém.